Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, primeiro livro da Bíblia. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria em meu coração poder estar compartilhando tão sublimes momentos junto aos irmãos esta noite, de podermos estarmos aqui reunidos, cultuando como verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade ao Senhor nosso Deus. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, onde iremos ler no capítulo 14, o versículo de número 15. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Os irmãos acharam? Digo amém. Aquele que não achou, diga misericórdia. Vejamos então. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Irmãos, preciosa é a palavra do Senhor, porque neste versículo rico, grandemente conhecido pela igreja do Senhor, podemos observar aqui uma situação tremenda. Aqui podemos contemplar, através da palavra, Moisés, um homem chamado por Deus para estar ali à frente do seu povo, conduzindo o seu povo até a terra prometida. Imaginem vocês, irmãos, um homem à frente de mais ou menos 2 milhões de pessoas, acampado, frente ao mar, tendo contra eles um grandioso exército. Veja bem, vocês imaginem esse homem ao ter a notícia que aquele grande exército se aproximava. Algo interessante, irmãos, é trazermos esse contexto para os dias atuais. Quantas vezes estamos em nossas vidas e nos deparamos com situação parecida? Quantas vezes estamos nós caminhando essa caminhada de fé e nos deparamos com um imenso mar à nossa frente? Quando olhamos para trás, vemos um exército nos perseguindo. Geralmente, em virtude, no momento em que acabamos de atravessar um deserto, local esse de temperaturas extremas durante o dia, muito calor e tremendo frio à noite. Aqui, eu posso observar aqui no versículo 10 e 11, infelizmente, muitas das vezes, quais são as nossas atitudes. Vocês vejam aqui no versículo 10 que a palavra do Senhor diz: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Veja bem, irmãos, algo que me chama a atenção. A palavra diz que eles clamaram ao Senhor. Senhor este que se mostrou fiel por toda a história de Israel. Deus esse que veio operando milagre por quantos e quantos anos acompanhando aquele povo. Senhor esse que vem desde Abraão, cumprindo as suas promessas, guardando, zelando, porque Ele é um Deus fiel. É aquele que cumpre as suas promessas. E o povo logo após clamar a esse Deus fiel, o que o povo demonstra? Pequena fé. O povo demonstra duvidar desse Deus tão poderoso, diante de uma situação que humanamente para eles era impossível. Mas eles se esqueciam que eles servem o Deus que opera o impossível. Eles duvidam e questionam a Moisés, dizendo se não havia sepulcro no Egito, ou seja, eles já assinaram a carta de sentença deles. Eles já reconheceram a sua derrota.
Meu Deus, irmãos, quantas vezes, infelizmente, nos colocamos numa situação parecida? Quantas vezes estamos atravessando por determinadas situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de se resolver? Quantas vezes, mesmo tendo esse Deus poderoso junto a nós a cada dia, mostrando a sua fidelidade, comprovando o excelso amor por nós, e tememos diante de tal problema, diante de tal situação? Quantas vezes achamos que seria o nosso fim? Quantas vezes deixamos-nos abalar? Quantas vezes chegamos até mesmo a duvidar se seremos capazes de sair dessa situação? Olha, meu irmão, olha, minha irmã, querido, eu lhe convido essa noite a fazer uma reflexão. Eu não sei, meu irmão, por qual deserto você tem atravessado. Eu não sei qual é o exército que anda lhe perseguindo. Eu não sei qual é o mar que está à sua frente. Mas uma coisa, irmão, pela autoridade do nome de Jesus, eu posso lhe afirmar: o Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que operou milagre, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é o Deus que é contigo. É o Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Porque a palavra nos diz que Ele não é homem, que venha prometer e não cumprir. Ele é o Deus fiel. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 13, versículo 29, que diz: se sois de Cristo, sois herdeiros de Abraão. Em outras versões, sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A mesma promessa que Deus tinha para com Israel, Deus tem com você, porque você é de Cristo Jesus. Você foi justificado, você foi salvo, você é marcado pelo sangue que por nós foi derramado no Calvário. Louvado seja o santo nome do Senhor. E mesmo assim, irmãos, sabendo que servimos a um Deus tão poderoso, sabendo que somos herdeiros da promessa, sabendo que é um Deus fiel, que zela por cada um de nós, que não fomos nós que escolhemos, e sim Ele que escolheste a cada um de nós. Aquele que nos conhece desde o ventre de nossas mães. Um Deus poderoso, um Deus onipotente, Deus tremendo. Mesmo assim duvidamos, mesmo assim mostramos pequena fé. Irmãos, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua adversidade, o que importa é o tamanho do teu Deus, é o tamanho do Deus que você serve. E saiba, amados, que Deus, Ele não prova a cada um além de seu limite. A palavra nos diz que não cai uma folha sequer da árvore, sem que não seja a vontade do Senhor, permissão do Senhor, permissão de Deus em nossas vidas. Irmãos, se está passando por uma prova, se está passando por uma fase difícil, glorifique o nome do Senhor. Irmãos, se você está passando por um momento difícil, pelo dia mau, pelo vento contrário, glorifique o nome do Senhor. Porque é permissão de Deus. Mas como assim, irmão Alexandre? Como Deus pode estar permitindo? Sim, é Deus permitindo, porque é na adversidade que nos fortalecemos. É durante os momentos difíceis que nos aproximamos de Deus, que buscamos a Deus. É nos momentos difíceis que dobramos os nossos joelhos, que entoamos com nossas bocas, com as nossas vozes, o mais perfeito louvor a Deus. E Deus se agrada. Querido, quero te dizer essa noite que Deus te prepara. Porque assim, durante o recrutamento, no exército, em qualquer instituição, você tem a impressão de estar sendo humilhado, de estar sendo ali, passando por aquele processo de recrutamento, mas saiba, querido, que Deus está te preparando. Assim como no quartel,
nós somos preparados para a batalha, para quando aquele dia chegar, nós estarmos de pé, prontos a combater um bom combate, assim em nossas vidas. Assim o Senhor nos prepara a cada dia, a cada instante de nossas vidas, porque Ele nos prepara, porque a nossa peleja é constante. Igreja, nós não estamos aqui brincando, como disse o pastor Eliseu, como diz o pastor Roberto, nós estamos em constante batalha espiritual. E é necessário nós estarmos nos aproximando mais e mais de Deus, buscando a tua face, porque só assim, amados, as pessoas ao olharem para a sua vida, verão resplandecer da face do Senhor. E muitas vezes nós passamos por essa adversidade por puramente propósito de Deus, para que o nome dele seja glorificado lá na frente. Assim ele fez com o Faraó. Assim aquele exército grandioso, quando tentou atravessar o mar atrás do povo, o povo de Deus, o povo, aleluia, que Deus zelava assim como zela pela sua vida. E logo após o povo passar pelo mar, a palavra nos diz que eles atravessaram de pés enxutos. E logo após as águas retornaram ao seu lugar. E o Senhor foi glorificado em cima de Faraó. Assim na sua vida. Mas para isso, querido, querida, o Senhor tem algo para contigo. Aleluia. O Senhor, Ele tem promessa, assim como tinha com os israelitas, que ia lutar por eles. Ele tem promessa que vai lutar, que vai pelejar por você. Mas para isso é necessária uma condição. Condição essa que Deus determina que seu povo faça. Aqui no versículo 15, aqui na parte B do versículo, Deus diz: dize aos filhos de Israel que marchem. O que é marchar? É prosseguir, caminhar com passos firmes, rumo ao alvo. E assim estamos nós hoje, igreja, reunidos aqui, e precisamos continuar marchando, caminhando pela fé, crendo na nossa vitória, crendo que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Nós servimos o Deus, como cantamos aqui, o Deus que opera o impossível. Aleluias. E nós cremos que Ele está conosco a cada dia, desde o seu levantar ao seu deitar. Mas para isso basta você crer e continuar caminhando pela fé, crendo nas promessas que Deus tem para você, crendo nas promessas que Deus tem para você, minha irmã, crendo nas promessas que Deus tem para você, meu irmão. E não nos é permitido duvidarmos, não nos é, irmãos, permitido enfraquecermos, não nos é permitido recuarmos diante de tal adversidade, diante de tal problema. Que problema, irmão, nós temos? Nenhum. Aleluia, a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Olha que privilégio você estar aqui na casa do Senhor, louvando e adorando. Quantos irmãos? Quantos gostariam de estar aqui e que por algum motivo não estão? Quantos gostariam de ter esse privilégio de estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor? E Deus concedeu a cada um de nós a graça de estarmos aqui reunidos como povo seu, como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Saiba, meu irmão, que essa noite que aqui está o Deus que opera o impossível, Ele quer de você apenas um sinal. Ele quer de você apenas, irmãos, a fidelidade. Ele quer de você apenas a prova, a fé, que você crê em suas promessas. Deus, Ele quer a sua sincera oração, mas não é aquela oração orar por orar, não, queridos. É aquela oração crendo que basta uma palavra liberada por Deus para a vossa sorte ser mudada.
Basta apenas, irmãos, um ato de Deus. Aleluia. Deus é aquele que tem ouvido e ouve as nossas orações. Ele é aquele que, quando a igreja se reúne para clamar, para invocar o teu santo nome, lá dos altos céus, diz que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Ele está inclinado, ouvindo o clamor da sua igreja. Igreja essa lavada e remida no sangue que por nós foi derramado no Calvário. E saiba você, querido, que tamanho é o poder da sua oração. A palavra nos diz que muitos são os efeitos da oração do justo. E quando você dobra o seu joelho, quando você fecha os seus olhos e começa a clamar, e você começa, irmãos, a sentir a presença do Espírito Santo, e você começa a colocar a sua fé em prática, e você começa a clamar, o Senhor ouve dos altos céus, e contempla as vossas petições, Ele contempla os vossos projetos, e Ele derrama sobre vós as vossas bênçãos, e Ele pode mudar a sua vida essa noite. Ele pode simplesmente, meu irmão e minha irmã, mudar totalmente, fechar, mudar essa página e começar hoje uma nova página, uma nova história na sua vida. Mas para isso Ele quer ver você marchando, de cabeça erguida, contemplando as grandes coisas que o Senhor tem preparado para vós. Porque grandes são as coisas que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Grandes são as promessas, grandes são as coisas que Ele irá nos revelar nos próximos dias. A palavra nos diz que as aflições do tempo presente não são para ser comparadas, não são comparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, minha irmã, receba essa noite, que você possa estar adorando, que você possa estar colocando a sua fé em prática, exercitando a tua fé, clamando ao Senhor, pedindo, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele é aquele que opera o impossível. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E assim como Ele estava presente com os israelitas, às margens do Mar Vermelho, assim como Ele fez aquele povo atravessar o mar a pés enxuto, Ele está aqui essa noite, amados. Ele está aqui essa noite para abrir o mar dos seus problemas, para derrubar esse gigante que está à sua frente, para, Senhor, destruir o exército que anda lhe perseguindo, para lhe fortalecer depois de atravessar o deserto. Ele é aquele que nos renova a cada manhã. Ele é aquele que detém a direção de nossas vidas. E basta, amados, exercitar a vossa fé.